Os 5 erros mais comuns em todo lançamento zero vendas. E como resolver cada um deles. Eu vou mostrar também até o final desse vídeo como resolver cada um desses problemas. Caso você não saiba o que é um lançamento é uma técnica de vendas que ela pressupõe um grande faturamento num período relativamente curto de tempo, normalmente uma semana, 3 dias. E por que esse faturamento grande é possível? Basicamente é porque essa técnica ela pressupõe represar as vendas. Então imagina que a Coca-Cola para de vender Coca-Cola e define que dia 23 de abril vai ser o Dia Mundial da Coca-Cola. Só nesse dia vai vender Coca. Provavelmente eles vão ter um pico de faturamento muito alto. Mas esse vídeo é para quem já está no mercado, tá bom? É para quem já está lançando, para quem já colocou o pé na água. Se eventualmente você ainda não sabe muito bem do que eu estou falando, talvez seja melhor você assistir outro vídeo aqui no meu canal, tá bom? Esse vídeo é para quem está lançando e eu vou começar pelos 5 erros. Antes de eu começar dos 5 erros, eu queria pedir para você que se você gosta desse conteúdo e quer ver mais conteúdos como esse, por favor, curte esse vídeo, que aí eu faço mais vídeos como esse. E tem uma pergunta que talvez esteja se fazendo, e talvez seja importante responder ela antes de começar a listar os erros. Quem é o Gabriel para me dizer quais são esses erros? Eu participei durante 2 anos e meio da provavelmente a mentoria mais famosa dentro do Brasil de lançamentos digitais. Lá dentro eles tinham uma parada que era análise de lançamento e eu fui uma das pessoas, se não a pessoa que mais estudou essas análises de lançamento. Inclusive eu descobri até algumas coisas que a mentoria queria esconder dos alunos. Mas isso é papo para um outro vídeo, fechou? Então vamos lá. Estou aqui agora compartilhando com vocês esse conteúdo que eu aprendi lá dentro. O erro número 1 é uma promessa fraca. O que é uma promessa fraca? E aí eu vou dar um exemplo meu. Quando eu comecei a trabalhar nessa parada, eu tinha um produto com a minha mãe e era um produto para... A promessa dele era assim: eu ajudo mulheres a aumentarem a autoestima e diminuírem a autossabotagem. Essa daqui é uma promessa extremamente fraca. E promessa é um assunto que vai gerar um vídeo, com certeza em algum momento eu vou fazer um vídeo separado só falando sobre promessa. Mas agora eu vou tentar te explicar por que essa é uma promessa fraca, para você identificar se a sua promessa é fraca ou se ela é forte. Primeiro, é porque autoestima e autossabotagem são duas coisas que eu preciso explicar para a audiência o que é. Não é de senso comum. Talvez o que você entende como autoestima não seja o que eu entendo como autoestima. Talvez o que você entenda como autossabotagem não é o que eu entendo como autossabotagem. Então, sempre que você precisa explicar, provavelmente a sua promessa não está soando atrativa. Porque a promessa, ela é, em via de regra, aquilo que a sua audiência mais deseja. Então, vamos imaginar uma pessoa, né, um professor, como eu chamei aqui com vocês, que ensina os alunos a emagrecerem. A promessa dele, sei lá, é emagrecer. Pô, é bom, emagrecer é bom, mas quanto mais tangível ele conseguir ser no emagrecer, melhor, quanto mais exato, né? Então imagina que ele promete assim: eu tenho um método que ensina a emagrecer 5 quilos em 5 dias. Pô, parece legal, parece alguma coisa interessante. Tem promessas mais ou menos assim no mercado, né? Eu não sei se é possível, tá? É só um exemplo. O que eu tô querendo dizer é que quanto mais específico você é na sua promessa, na maioria dos nichos, você tende a ser mais atrativo. Essa promessa, mais autoestima e menos autossabotagem, ela é muito pouco específica, porque isso pode representar destinos muito diferentes para a maioria das pessoas. Como isso não é específico, tende a soar fraco, tende a soar ruim. E nesse lançamento, inclusive, a gente não vendeu, e um dos motivos é essa promessa muito, muito fraca. Para você ter ideia, depois desse lançamento que a gente não vendeu, a gente decidiu ajustar o produto para resolver uma dor específica, e é isso que eu recomendo que você faça com o seu produto. Pense numa dor específica para você resolver, e a gente decidiu resolver a dor da traição, porque a especialista, que era minha mãe, tinha sido traída. E aí a gente mudou dessa promessa que você acabou de ouvir para: eu ajudo mulheres a vencerem a dor da traição em apenas 4 semanas. Olha como ficou específico. É um problema específico num período específico. E para um público específico, né? Que são mulheres. Se bem que o outro também era mulheres, né? Então, esquece. Então é isso. Um dos primeiros motivos para
Um lançamento zero vendas é uma promessa fraca. Sempre que a sua promessa é fraca, já vai para um lançamento meio, pode dar merda. O segundo motivo que mais gera lançamento zero vendas é a falta de prova. Isso aqui é uma coisa muito importante que vocês precisam entender. Vocês provavelmente vão ouvir de algumas pessoas, alguns gurus aqui na internet: não, você pode começar sem prova, vai sem prova. Quando eu comecei eu não tinha prova nenhuma e não sei o que. Tararara. Muita gente fala muita coisa aqui na internet. E a grande verdade é que tinha um momento no mercado em que você não ter prova, tá tudo bem, dá para começar. Esse momento provavelmente era 2013 para trás. Não tem prova? Tá tudo bem. Se você for a única prova, né, do seu método. Aliás, isso é muito importante, diferenciar isso. Porque quando eu digo falta de prova, eu estou dizendo que o especialista, ou professor, como a gente chama aqui, ele não tem uma outra pessoa afirmando que usou o método dele e chegou até lá. É importante que o professor seja pelo menos o caso, a comprovação física do que ele está falando. Deixa eu tentar me explicar. Imagine uma pessoa que um professor do emagrecimento, como o exemplo que eu acabei de dar. Ele tem duas possibilidades, tá bom? A possibilidade número 1 é ele nunca ter sido gordinho, mas ter ajudado outras pessoas que elas eram acima do peso e aí elas emagreceram. Então essa é a primeira possibilidade. A segunda possibilidade é ele ser o caso real. Ele era um cara acima do peso e ele conseguiu emagrecer, beleza? Vamos supor que a gente está falando de um professor que ele não é nenhum dos dois. Ele nem nunca fez a transformação na vida dele e nunca ajudou outra pessoa a ter essa transformação na vida dele. E aí, Gabriel? Esse cara, com essa mulher, não é um professor, beleza? Aqui, para critérios de infoproduto, a gente chama de professor, ou especialista, ou expert, tem um monte de nome, né? Eu dei o nome de professor. Eu chamo de professor aquele que fez uma transformação na vida dele, ou ensinou pelo menos uma pessoa a ter essa determinada transformação. Fechou? Dito tudo isso, no momento atual do mercado, você ser a única pessoa que usou o seu método e chegou a determinada transformação, hoje é muito pouco. Gabriel, por que hoje é muito pouco? Porque tem gente demais prometendo coisas demais aqui na internet. Então imagina que você é uma pessoa que a única prova do seu método é você. Você é a única... Pronto, vou dar um caso real. Esses dias eu estava ajudando uma colega e ela estava lançando uma pessoa que, pelo que eu entendi, ele ensina a fazer marmita. E aí ele ensina a fazer uma receita de 3 mil reais com marmita. Alguma coisa assim, 3 mil, 4 mil, não sei muito bem. E ele era a única prova do método dele. Falei, olha, eu acho que tem uma chance pequena disso aí gerar conversão. Por que tem uma chance pequena, Gabriel? Porque tem outras pessoas oferecendo um valor parecido, 3 mil, 4 mil, 5 mil, e que tem muitas provas. Então, entre comprar o cara da marmita, que só tem ele de prova, e o cara do brigadeiro, que tem 50 provas, eu vou no cara do brigadeiro. Não porque eu gosto mais do brigadeiro do que eu gosto da marmita. É porque eu tô mais focado no dinheiro. Então, hoje, ter só o professor como prova, definitivamente é muito pouco. E se você é um professor que você não viveu a transformação na sua vida, né? Mas você ajudou alguém a ter essa transformação e só tem uma pessoa, eu continuo achando que é muito pouco. Daqui a pouco eu vou explicar como é que você pode resolver esse problema, mas vamos pro próximo erro. O próximo erro é ter pouca lead. Você não sabe o que é lead? Lead são pessoas que estão inscritas no seu lançamento. É parte do que a gente chama de audiência, né? São os inscritos ali que podem eventualmente comprar o seu produto. Então, quando você vai fazer um lançamento, você tem um período antes do dia da abertura do carrinho, onde você começa a captar lead. Você traz pessoas para assistir ali o seu lançamento, para ouvir a sua oferta. Quando você tem poucas leads, a chance de você converter é muito baixa. Eu, por exemplo, também já errei nesse ponto. Tive um lançamento uma vez com 200 leads, né? A gente não vendeu. E aí, por que o pouca lead gera normalmente pouca venda? Porque quando você tem menos pessoas, é só uma questão de probabilidade, na verdade, né? Imagina que você tem 5 pessoas ouvindo ali o seu pitch de vendas, a sua oferta.
Se nenhuma das 5 quiser comprar, acabou, já era. E olha como é interessante, né? As 5 poderiam dizer não para você, e isso não quer dizer que o que você vende, ou o que você faz, ou o script, a oferta, enfim, tudo lançamento é ruim. Porque 5 é uma amostra muito pequena. Se você for pensar em porcentagem, por exemplo, que é como a gente normalmente mede a taxa de conversão, porcentagem, você vai precisar de pelo menos 100 pessoas para tirar uma porcentagem ali mais ou menos próxima, né? Então, imagina, um produto que tem 1% de conversão, que é mais ou menos a média do mercado, até um pouco acima da média, né, atualmente. 1% de conversão são 99 nãos para cada um sim. Então, se você tem 50 leads, você vai ter 50 nãos. Isso não quer dizer que o seu produto, a oferta, o lançamento seja ruim. Então, pouca lead definitivamente é um problema, eu já passei, daqui a pouco eu explico como é que você resolve. O segundo passo, desculpa, o quarto erro, ele também está relacionado ao erro anterior, também é lead, mas é um pouquinho diferente. Esse é o lead errado, ou barra lead frio, né, que normalmente é o erro mais comum. Vamos de novo para o cara do emagrecimento. Imagina que é um professor, ele tem um curso de emagrecer 5 quilos em 5 dias, e no lançamento dele, por algum motivo, só chegam pessoas que já são magras. Pronto, acabou o lançamento, pode rasgar todo o dinheiro que foi investido, já era. Gabriel, por que já era? Porque as pessoas que elas já são magras, elas não vão comprar o produto de emagrecimento. E Gabriel, por que isso acontece? Cara, isso pode acontecer por muitos motivos, mas normalmente isso acontece por um erro de comunicação. O pessoal normalmente culpa o gestor de tráfego, mas eu que já sentei nessa cadeira de gestor de tráfego várias vezes, sou gestor de tráfego, eu sinto que o problema não é o tráfego, normalmente o problema é a comunicação mesmo, é o que a pessoa fala no criativo, é o que ela expressa no anúncio, é o que ela expressa nos conteúdos, isso normalmente é o que atrai mais pessoas erradas. Então, basicamente é como se você fizesse um evento para advogados e vem um monte de médico, acabou o lançamento. E aí eu coloquei um barra ali de frio, porque esses exemplos que eu estou dando aqui, um evento para advogado e vem muito médico, são exemplos esdrúxulos só para ficar claro para você, mas normalmente não é isso que acontece. O que acontece, onde esse erro é mais comum, é isso aqui do lead frio. O que é o lead frio? O lead frio é uma pessoa que ela tem pouco relacionamento com um determinado professor. Então imagina lá no seu tempo de escola, cursinho, vestibular, que tinha um professor que era muito bom no cursinho, na escola, em qualquer lugar que você passou aí. Algumas pessoas dessa instituição que você estava, elas não sabiam que aquele professor era muito bom. Então, se você perguntasse para ela, e aquele professor, fulano? Ela vai dizer, não sei, nunca tive uma aula com ele, não sei muito sobre ele. Aqui funciona mais ou menos do mesmo jeito. Quanto mais contato a sua audiência, os seus potenciais alunos tiverem com o professor, se ele for um professor bom, maiores são as chances dessa pessoa comprar o produto desse professor. Mas se as pessoas não têm muito contato, não viram muitos vídeos, não viram muitas lives, não viram muitos reels, não viu nada, as chances são de que a taxa de conversão tende a diminuir. No mercado como um todo, a taxa de conversão do lead frio está cada vez mais baixa. Inclusive, eu conheço algumas pessoas que elas não investem mais em lead frio por esse motivo. Fechou? Então, basicamente, entenda lead frio como pessoas que não têm relacionamento com o professor, com a pessoa que entrega a transformação. Daqui a pouco também eu explico como é que a gente vai resolver esse erro. Eu vou só para o próximo e o último, inclusive, erro, que são produtos conflitantes. Isso aqui, inclusive, não é tão comum, tá bom? Os erros mais comuns são esses 4 que eu citei agora há pouco, mas eu já tive um problema por causa disso, então eu achei interessante explicar para vocês, até porque a minha taxa de conversão já caiu por causa disso aqui. O que acontecia? Eu lançava uma pessoa que ela estava no nicho da saúde, beleza? E aí ela tinha um infoproduto para o problema que ela resolvia. E ela tinha esse infoproduto, só que lá no Instagram ela também vendia os atendimentos individuais com ela. Então o que acontecia? A pessoa entrava no perfil e em vez de esperar o lançamento chegar, ela já ia resolvendo a vida dela ali no privado com a professora, que ela fazia atendimentos online. O que estava acontecendo aqui é que ela tinha 2 produtos conflitantes. Ela tinha um produto, os 2 produtos levavam para o mesmo lugar, só que um deles ela teria que esperar, no outro ela não teria que esperar.
o produto que ela teria que esperar era o lançamento, e o produto que ela não teria que esperar era ir lá na bio e fechar com ela no privado. Inclusive esse que ela tinha que esperar era mais caro. Então na cabeça dela, se ela não ouvisse toda a oferta, ela pensava, pô, aqui eu tô pagando mais caro, tenho que esperar mais tempo, é melhor pagar mais barato e resolver meu problema agora. Então, esses produtos conflitantes diminuíram muito a nossa taxa de conversão em determinado lançamento. A gente não chegou a ter 0 vendas por causa disso, e no final a gente conseguiu ainda fazer algumas vendas nesse lançamento, mas isso diminuiu muito a nossa taxa de conversão. Fechou? Então agora eu vou explicar como é que você pode resolver cada um desses problemas. Vou começar do último erro para cima. O produtos conflitantes é muito simples, tem algumas soluções para ele. A solução número 1 é você criar 2 Instagrams diferentes, né? Um Instagram onde você faz atendimentos individuais e outro Instagram onde você vende o produto do lançamento. Uma terceira possibilidade, uma segunda possibilidade, é você ter um produto que ele roda no perpétuo e um produto que ele roda no lançamento. E aí você tira o atendimento individual como uma das opções, você coloca ele como uma opção de repente de um valor mais caro. Então ela poderia, nesse caso que eu estava explicando, né, da médica, ela poderia gravar um curso que ia ficar rodando ali no perpétuo, à medida que as pessoas fossem entrando no perfil, ela já podia comprar aquele produto, e no lançamento a gente fazia ali um pico de vendas para essa transformação, beleza? Então tem essas formas de você resolver. O importante é você nunca deixar a pessoa numa situação conflituosa de qual solução ela vai adquirir de você. Então você tem que fazer a esteira de produtos que você está pensando para o professor, ou se você for o próprio professor, tem que pensar numa esteira de produtos que ela faça sentido. Primeiro passo, segundo passo, terceiro passo. Você não pode vender 2 primeiro passo, aí a pessoa vai ficar perdida, beleza? O quarto erro, né? Vamos trazer o lead errado ou o lead frio. O lead errado, no sentido de ver uma pessoa completamente nada a ver no seu evento, é clareza na comunicação. Então, se o seu evento for para advogados, é importante que você diga isso em todas as etapas. Você fale isso no anúncio, você diga isso na página de captura, você diga isso na página de obrigado, você diga isso no grupo do WhatsApp, você diga isso na primeira aula, você diga isso no seu Instagram. Então, quanto mais a sua comunicação for alinhada, mais você evita de trazer pessoas nada a ver para o seu lançamento. E agora o lead frio, né, que eu falei que era o erro mais comum. Aqui é um outro problema, que para resolver ele também é relativamente simples. Você precisa distribuir conteúdos de forma paga para as pessoas que se inscreveram no seu lançamento. Então vamos supor que hoje é dia 24 de abril, vamos supor que você começou uma captação de lead hoje. É importante que você crie uma outra campanha lá no Google, lá no Facebook, onde você vai distribuir conteúdo para as pessoas que se inscreveram no seu evento, beleza? Então, passou pela página de obrigado, começa a receber essa sequência de vídeos, beleza? Quanto melhor for essa sequência de vídeos, maiores são suas chances de conversão. Tem um rapaz que fala um pouco mais sobre isso, é um cara chamado Leandro Ferrari, que é o corredor polonês, e o Léo Tabari com o Turboal. Eles aprofundam um pouco mais essa questão de distribuição de conteúdo para aquecer a lead, beleza? E como é que resolve o problema pouca lead, que é o nosso erro número 3? Aqui tem muitas coisas que podem estar relacionadas ao problema pouca lead, tá bom? Quando você tem uma promessa fraca, normalmente você tem pouca lead também, porque tem poucas pessoas interessadas. Mas vamos imaginar que você tem uma promessa forte e mesmo assim está tendo pouca lead. Aqui, muito provavelmente, o problema está nos seus anúncios. Nos seus anúncios, no seu conteúdo gratuito, está na sua comunicação. Aqui está muito na forma como você está se apresentando na internet. Então, se você não se apresenta de uma forma interessante, com uma narrativa interessante, com vídeos que chamam a atenção, provavelmente você vai chamar pouca atenção, pouca lead, beleza? Então, nesse problema pouca lead, eu trabalharia em melhorar os meus anúncios, melhorar minha comunicação. Especialmente minha comunicação dos anúncios de captação e dos meus conteúdos gratuitos, beleza? Até porque você pode transformar os conteúdos gratuitos em anúncios mais tarde. Então, é isso. Gabriel, como é que eu resolvo o problema? A ausência de prova. Pô, só tem um professor de prova, ou só tem mais uma pessoa. Aqui não tem muito erro, não tem muito o que fazer, tá bom? Você vai precisar ou fechar vendas no 1 a 1 do seu método, ou dar o seu método de graça.
E eu sei que isso gera uma grande objeção. Meu Deus, Gabriel, mas eu estudei tanto para dar o meu método de graça, como é que pode? Eu passei por XPTO e a minha vida era muito difícil e agora a minha vida é melhor por causa desse método, esse método vale ouro, como é que eu vou dar ele de graça? Então, eu não pensaria dessa forma, tá bom? Estou dando de graça. Eu pensaria o seguinte, eu preciso que as pessoas confiem em mim para vender, correto? Se eu preciso que as pessoas confiem em mim para vender, eu preciso fazer de tudo para aumentar a minha confiança, o meu grau de confiança, o quão confiável eu sou. Se eu sei que provas, depoimentos, uma pessoa gravando um vídeo dizendo fulano de tal mudou a minha vida, me ajuda, então eu sinto que eu não estou dando de graça. Eu sinto que eu estou fazendo uma coisa que vai me devolver lá na frente, entende? Então imagina que você deu de graça o seu curso para alguém. Essa pessoa vai lá, assiste, tem uma grande transformação na vida dela, grava um depoimento para você e esse depoimento convence 10 pessoas a entrarem no seu infoproduto. Se o seu produto for R$ 1.000, aquela vez que você deu de graça para alguém, virou R$ 10.000. Então, eu não sei, para mim, vale a pena. E eu sinto que você não tem outra solução. Você precisa colocar mais pessoas para rodarem o seu método. Essas pessoas que estão rodando o seu método, elas vão comprovar que o seu método funciona ou não funciona. Beleza? Então, é isso. E agora, como é que eu resolvo o problema da promessa fraca? Essa aqui é bem interessante. Eu acredito que o jeito mais fácil de resolver esse problema é você ter clareza do que as pessoas querem. Como é que eu tenho clareza do que as pessoas querem? Conversando com elas. Então, eu vejo muitas pessoas falando, a promessa ela precisa ser direta, ela precisa ser específica, ela precisa ser aquilo, precisa ser aquilo outro. E eu sempre fico com o pé atrás em relação a isso, porque toda regra tem uma exceção. Então, de novo, né, eu acredito cada vez mais que as fórmulas elas não funcionam. O que funciona são os princípios. Então, qual é o princípio da promessa? É dizer aquilo que a minha audiência quer, seja isso específico ou não. Vamos supor que eu ache um grupo no Brasil que o maior desejo das pessoas é aumentar a autoestima. Por mais que a palavra autoestima não seja necessariamente específica, eu posso achar que autoestima é uma coisa, você acha que autoestima é outra coisa. Se eu acho esse grupo onde o maior desejo delas é aumentar a autoestima e eu digo, eu te ajudo a aumentar a autoestima, acabou. As chances de vender são altas. Eu não preciso nem dizer, aumentar a autoestima em 3 dias, porque eu não sei se é isso que elas realmente querem. Talvez elas me digam, olha, eu quero aumentar a autoestima e para mim é indiferente o tempo. Ou se elas quiserem que eu seja específico, elas me digam, eu quero aumentar a autoestima em 2 dias. Show, então eu coloco 2 dias. Então, eu acho que o jeito mais fácil de pensar numa promessa forte é a audiência. Gabriel, se eu não tenho audiência, eu não tenho com quem conversar, eu não... O professor que eu tô lançando, ele não tem um lastro muito grande. Como é que eu posso ir atrás dessas pessoas? Você vai na internet, vai atrás de concorrentes desse professor, ou se você for o professor, você vai atrás dos seus próprios concorrentes e você vai ler os comentários. Pronto, lá vai ter o ouro, né? Vai ter pessoas que querem aquela transformação e que estão dizendo o que elas mais querem. Se elas querem mais específico, menos específico, se elas querem com mais tempo, com menos tempo, o que de fato é importante para elas. Pega isso tudo, usa o ChatGPT ou alguma coisa do tipo para te ajudar, faz um compilado, você vai ter uma promessa um pouco mais forte, fechou? E eu queria terminar com o sexto erro, que eu acho que a coisa que é mais errada no mercado é não fazer. Então, para mim, a pessoa que fez uma promessa fraca, a pessoa que fez um lançamento com pouca prova, pouca lead frio ou produtos conflitantes, ela está sempre na frente de alguém que não teve coragem de fazer. Então, se você teve a coragem de fazer, parabéns. E se você eventualmente passou por um lançamento 0 vendas, primeiro, eu sinto muito, realmente dói pra caramba, mas eu já passei por 7 lançamentos 0 vendas, eu continuo vivo, então eu acho que você vai sobreviver, fechou? Não desista, continua lutando pelos seus sonhos, eu tenho certeza que você tem um bom motivo para querer empreender no digital, que não é nada fácil, e seja lá qual for o seu motivo, lembra sempre dele nos dias que você pensar em desistir, tá bom? Não desiste, continua, mantém firme, que eu tenho certeza que você vai chegar lá. E se esse canal de alguma forma te ajudar a chegar até lá, vai ser um prazer imenso para mim, fechou? Um abraço.